Lula está, desde a semana passada, junto com Haddad e vários outros ministros, em reunião a portas fechadas. Eles não deixam nada sair e também não avisam nem dão expectativa do que vai acontecer quando eles soltarem o novo pacote, o novo pacote fiscal deles, com a intenção de equilibrar as contas públicas. E quando a gente fala de contas públicas, a gente tem que entender que o governo tem gastado cada vez mais e mais do que foi gasto na época da pandemia, coisa que todos os governos do mundo gastaram muito por razões óbvias. O governo hoje, sem pandemia, com as empresas produzindo bem, com o mundo voando, o governo brasileiro tem gasto mais do que foi gasto na época da pandemia. O Haddad, e sempre que eu falo Haddad, vocês têm que entender que é o Lula. Que o Haddad, ele é um mandado do Lula. O Haddad, ele faz o que o Lula, o que o PT, o que a cúpula ali manda. Ele não faz nada da cabeça dele. Embora algumas pessoas, até do mercado financeiro, tentem usar essa narrativa, que o Haddad tentou isso, que o Haddad... Não, o Lula que está fazendo as coisas. Inclusive, eu vou fazer outro vídeo dizendo e explicando a jogada que eles estão tendo para colocar o Haddad como candidato do PT na próxima eleição. Não vou falar isso nesse vídeo, porque senão vai ficar 50 minutos de vídeo. E aqui vai ser só 5 minutos. Bom, por causa dessa demora e por motivos óbvios de não soltar nenhum resquício do que está sendo preparado, de qual é o texto ou algumas informações do tipo, eu vejo aqui na Infomoney: taxas de juros futuras sobem por espera de pacote fiscal e de ciclo maior da Selic. Vamos ver aqui na CNN. Juros futuros sobem com o exterior, eleição do Trump, pessoal mandando dólar para lá. E a ata do Copom espera por pacote fiscal. Ou seja, as pessoas, os investidores, estão desconfiados, eles não sabem o que vai sair desse novo pacote fiscal. E é esperado que teremos novos impostos e que o governo não vai deixar de gastar, que é o que resolveria o problema, o que traria solução real, solução prática. O Haddad já está cobrando imposto até na camisa da Shein. Está cobrando imposto, liberaram bets, liberaram jogos para poder cobrar imposto. Além dos impostos que já tinha, e o Brasil é um dos países que mais cobra imposto. Já era o país que mais cobrava imposto. E ainda subiu. Aqui no Isto é Dinheiro. Haddad avalia incluir mais medidas em pacote fiscal. Ou seja, eles ficaram todos esses dias em reunião e mesmo assim ainda querem incluir medidas. Lembrando que até agora nenhuma medida foi incluída desde o início do governo sobre diminuição de gasto governamental. Eles só incluíram bucha, só incluíram problema, só incluíram imposto. E ele está querendo incluir mais medidas. O que a gente espera que pode ser essa medida? Isso, a gente já sabe. Vamos ler aqui. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nessa terça-feira, dia 13, que não sabe se há tempo hábil para o governo anunciar nessa semana o conjunto de medidas para controle de gastos públicos, ressaltando que a apresentação será feita quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizar. Mais uma vez, isso aqui saiu hoje, 4h25, agora é 5h14. Menos de uma hora atrás, no Isto é Dinheiro. Que eu acabei de comentar. O Haddad não faz nada que o Lula não manda. Então, se ele está fazendo alguma coisa ruim, que está trazendo problema para o Brasil, não é o Haddad fez uma coisa ruim, o Haddad teve uma medida que não foi acertada. É o Lula. E qualquer outro ministro dele que faça,
É o Lula fazendo. Ele é o presidente e ele centraliza tudo. E ele tem orgulho disso. Em entrevista aos jornalistas, o ministro afirmou que o impacto fiscal do pacote será expressivo, argumentando que a ideia de fazer rúbricas do orçamento se enquadrarem nas regras de crescimento e despesas do arcabouço fiscal. Mais do que um número, entre aspas, mais do que o número que é expressivo, mais do que o número que, na opinião da Fazenda, reforça o nosso compromisso de manter as regras fiscais estabelecidas desde o ano passado, mais do que isso é o conceito de que nós utilizarmos para fazer prevalecer essa ideia de que as rúbricas devem, todas elas, na medida do possível, ir sendo incorporadas a essa visão geral do arcabouço, para que ela seja sustentável no tempo, disse. Isso que eu li não tem porra de sentido nenhum, isso aqui foi o Haddad falando, simplesmente. E mais uma vez, estão gastando cada vez mais, estão tuchando imposto em você e em mim e gastando dinheiro que deveria ir para saúde, para segurança, para infraestrutura. Não é aquele pacote fiscal, aquele pacote de desenvolvimento que teve, que deixaram, 10 mil obras inacabadas. Eles não investiram em infraestrutura, eles gastaram, botaram dinheiro na mão das construtoras e foram embora. Porque começar uma obra, ficar refazendo o contrato e aumentando o orçamento, aumentando o gasto e nem entregar, isso aí ele tirou dinheiro do imposto, tirou dinheiro do pobre, que a maioria da população é pobre, e deu dinheiro para as incorporadoras e para as construtoras, amigas dele, não as incorporadoras que trabalham, que constroem suas casas para vender, que estão no mercado particular, no mercado privado. Aprovado em 2023, o arcabouço fiscal permite que os gastos primários do governo federal cresçam no máximo 2,5% acima da inflação por ano, respeitando um ritmo de até 70% da alta da receita. Em que país lógico, em que país que faça sentido as coisas, o governo vai poder gastar 2,5% mais do que a inflação? Quando se trata da inflação, muitos impostos são cobrados em porcentagem, muitas coisas, no geral, são cobradas em porcentagem. Então, quando você tem inflação, você recebe mais. E eles não estão querendo gastar só a inflação. Por exemplo, se o governo gastou R$100 para cumprir com os compromissos do governo, no ano seguinte, vamos dizer que a inflação foi 5%, o governo teria que gastar R$105. Mas, no caso, o governo já tem um compromisso de R$100, a inflação foi 5%, ou seja, R$5, mas eles querem gastar R$107,50. Isso aqui é o que faz o Estado ser inchado, é o que faz o imposto ir por um ducto desse tamanho de dinheiro embora, e é o que faz a pessoa ficar no posto de saúde sem remédio, é o que faz as pessoas não conseguirem ter infraestrutura básica para conseguir dar uma descarga dentro de casa. Isso aqui faz a pessoa atolar o carro no meio da cidade porque não tem asfalto. É isso aqui que faz o transporte ficar mais caro porque as estradas têm uma via vai e outra volta, e aí o pessoal tem que ficar direto até de madrugada, fim da bater no carro, acontecendo acidente. Então é isso aqui, é isso que está acontecendo. E eles estão gastando. E você, nem eu, nem ninguém está vendo benefício. Porém, a gente já vai ter um eventinho que uma das estatais já deu R$15 milhões para o evento e as outras preferiram não falar quanto deram. Ninguém deu R$100 para o evento, né? Se a única que falou deu 15 milhões, imagina as outras. Na revista Zero Hora. O que já se sabe sobre o pacote de corte de gastos do governo federal?
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já tomou uma série de medidas com o objetivo de aumentar a arrecadação do governo, diminuir isenção tributária, ou seja, ele vai diminuir a quantidade de imposto que a pessoa deixa de pagar. Se a pessoa tem direito de não pagar R$100 de imposto, agora a pessoa não vai ter mais direito a pagar 100, ela vai ter o direito de não pagar R$50 de imposto. Mas eles colocam em uma palavra, um linguajar um pouco mais rebuscado para dificultar o leigo que lê. Retomou a cobrança de impostos, regulamentou atividades econômicas. As iniciativas ampliaram o volume de recursos e fontes de receita do cofre da União, mas não foram suficientes para equilibrar as contas. Não tem como não lembrar do governo passado. Eu não vou ficar debatendo aqui governos políticos, eu estou falando da economia do país. No governo passado, o governo passado deixou 110, 120, 130 milhões, mesmo tendo saído de uma pandemia, mesmo tendo todas as isenções que tem, que algumas empresas precisam de isenção. Tem algumas empresas que fazem alguns serviços e vendem alguns produtos que é muito difícil trabalhar no Brasil pela falta de mão de obra, pelo clima em alguns sentidos, pela dificuldade de logística aqui no Brasil. Então a empresa ficaria tiraria o benefício dela de concorrer com outros países e afindar quebrando, e tem algumas empresas que são importantes terem aqui dentro do país. Então isso é um incentivo. Olha, eu vou cobrar um pouco menos de imposto de você porque a gente precisa de você aqui nessa região. Eles estão aumentando o custo, a cobrança em cima dessas empresas. Então a gente vê aqui um monte de ações que são só para aumentar imposto, que são só para puxar dinheiro e nada de fazer o que resolve, que é cortar na própria pele, que é diminuir o gasto. Simples assim. E os juros que eu falei lá no início para vocês, que o juros está aumentando, isso aqui é a desconfiança do investidor. Ele não sabe para onde vai esses gastos. O investidor sabe que uma das funções do Banco Central é controlar a inflação, e como que ele controla a inflação? Aumentando os juros. E os juros que o Banco Central aumenta é os juros base para todo o resto da economia. Então, se você tem os investidores comprando a ideia de que cada vez... A ideia não, comprando a ideia e os títulos, né, de juros atrelados à inflação, você deixa todo o outro mercado quebrar. Por que o investidor hoje ia colocar dinheiro em alguma ação, mercado financeiro, imobiliário, algo do tipo, se ele pode simplesmente comprar título do Tesouro com IPCA mais 7, ou seja, a inflação mais 7%, garantido. Isso aqui eu não estou falando de quem compra R$50 ou R$100. Aqui são centenas de milhões, são bilhões. E isso trava a economia. Para que o cara vai ter? Qual o incentivo que um cara tem de investir na economia real, onde gira dinheiro, onde as coisas acontecem, onde a população sente mesmo, e deixar de comprar um título desse? Entendeu? Claro que aqui a gente consegue também lembrar daquela máxima do Warren Buffett de compre aos sons de canhões e venda aos sons de tambores. Ou seja, você compra quando tem sangue na rua, quando está o problema acontecendo. E você vende na época que está todo mundo feliz. Como eu não posso, aqui em vídeo, dar uma assessoria, né? Falar o que a pessoa deve comprar ou não, uma coisa que eu falo com certeza, você tem que estudar. Você precisa estudar. Não importa a sua profissão, nem a sua idade. Você precisa entender o que está acontecendo no país que você mora e o que está acontecendo nos outros países. Porque quando você entende aqui essa macroeconomia dentro de um país, é a mesma que acontece em qualquer outro país. Se lá na Suíça, que a taxa de juros é meio, é 1, e o governo começar a gastar muito, desenfreado, e começar a entrar em risco fiscal,
os juros vai subir, as pessoas vão ficar desconfiadas, a moeda vai cair, vão tirar dinheiro de lá. Exatamente o que está acontecendo no Brasil. Exatamente. Não é ninguém contra o Lula. Tá todo mundo contra as merdas que ele está fazendo, as merdas que o Haddad está fazendo. Entendeu? Eu vou explicar para vocês depois por que eu acredito fortemente que o Haddad está sendo preparado, estão esquentando o nome dele para sair para presidente, igual aconteceu na Argentina. Só que na Argentina, graças a Deus, a gente já sabe que deu errado. Embora eu não seja argentino, nunca nem tenha visitado a Argentina, eu torço por um país que é um país vizinho, que produz muito e que tem a economia muito ligada com a nossa. E que se a Argentina vai bem, o Brasil vai bem, o Chile vai bem, o Uruguai vai bem, a Venezuela vai bem. Se todos os países aqui da América Latina estivessem indo bem, toda a população ia sentir esse benefício. Então eu não tenho como não torcer para que uma coisa dê certo. Ainda mais vendo que está indo para o lugar certo. Curte esse vídeo aqui e deixa aqui embaixo no comentário o que você acha disso que está acontecendo. Você acha que o Brasil vai para onde? Para onde que você acha que vai isso?